Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque que você nos acompanha pelas nossas redes sociais. Lembrando, é um programa gravado, infelizmente você não pode mandar suas perguntas, mas pode nos acompanhar e, claro, se precisar também, você pode deixar sua mensagem. Mas não podemos falar aí das suas mensagens naquele momento ao vivo, em razão disso. Programa gravado, que afinal estamos aí de férias, aí voltamos aí no próximo dia 15, os programas ao vivo, mas você sempre trazendo conteúdo com muita qualidade para você, programas inéditos também, onde você pode ter informações importantes para começar bem o seu ano. E é claro, para começar bem o ano, a alimentação é fundamental. Estamos no verão, temperaturas cada vez mais elevadas, há uma preocupação cada vez maior com a alimentação, que isso deve acontecer ao longo dos 365 dias do ano. E é claro, para falar sobre esse e outros assuntos, temos uma convidada muito especial, a nutricionista Luciana Kirsten, que participa conosco aqui. Muito obrigado, seja bem-vinda, doutora. Eu quem agradeço, Fernando, pelo convite. Estou aqui, o que eu puder. Vamos esclarecer sobre alimentação, intestino e estou à disposição depois. Os seus ouvintes, eles podem mandar perguntas e eu estou à disposição para respondê-las, tá? Só encaminhar para mim que nós respondemos. Perfeito. Aí depois nas redes sociais, doutora Luciana, sempre tem informações importantes e relevantes para você. Lembrando que pode nos acompanhar pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv e demais redes sociais. E 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIP Way. Doutora, verão, quais são as dicas, assim, temperaturas cada vez maiores, há uma preocupação de hidratação e o que fazer aí para a gente ter um verão tranquilo, não ter problemas nem intestinais, estomacais, no fígado e, obviamente, em outros órgãos, mas principalmente, obviamente, na questão do intestino. O que fazer? Quais são as suas dicas importantes aí para a gente ter um verão tranquilo, para não ter dor de cabeça e for parar numa UPA ou no pronto-socorro, por exemplo? Sim, em primeiro lugar, ingestão de água. Extremamente importante. 35 ml para cada quilo de peso, já pode fazer a continha aí na sua casa. E esse é o mínimo de água que você deve tomar. Lembrando também que exagerar na água também não é benéfico. Então, tanto a redução, quanto a escassez, quanto o excesso, também não é ideal. Então, no nosso corpo, tudo é uma questão de equilíbrio. Então, não devemos exagerar, né? O nosso corpo ele não admite nem falta e nem excesso. O que é o ideal é equilíbrio. Então faz essa continha de 35 vezes o seu quilo de peso e aí você vai saber qual é o ideal de ingestão de água diária. Verão. Verão temos aí, Fernando, uma gama enorme de frutas. Frutas, nós estamos num país tropical, a oferta é excelente por todo o nosso Brasil, né? Não Sim. Só no estado de São Paulo, mas no nosso Brasil inteiro tem uma variedade de frutas que são extremamente saborosas e tá aí. A principal dica é você ingerir muitas frutas, suco, sorvete de frutas, preferencialmente sem açúcar, preferencialmente sem leite, então água e fruta bate, as frutas estão bem doces nessa época, então fazer esse abuso é um abuso bem-vindo, porque você vai estar, além de se hidratando, porque as frutas têm muita água, né? Então dependendo da fruta ela tem uma quantidade até maior de água, a melancia, por exemplo, ela tem uma percentagem muito alta de água, você vai estar se hidratando e vai estar consumindo ali todos os benefícios da fruta. Temos o abacaxi também, que é muito saboroso, ele é excelente para o intestino, o kiwi é excelente para o intestino, então assim, fazer esses tipos de sucos vai estar aí prevenindo um desconforto intestinal muito significativo. Então,
Dica principal, abusar das frutas e hidratação. E tanto faz em suco ou a fruta em si, tanto faz, não tem diferença nesse aspecto. Para as pessoas que elas têm aí como objetivo, né, que é aproveitar até o calor para um emagrecimento, o ideal é que elas comam. Tá. Que elas mastiguem. Aí tem essa diferença. Porque assim, dependendo da fruta, por exemplo, a laranja, para você fazer um suco de laranja, você vai usar ali 3, 4 laranjas, dependendo do tamanho. Minimamente você vai usar 2 laranjas. Mas se você for chupar a laranja, você vai estar ingerindo mais fibras, porque tem pessoas que ainda coam, né, o suco. Sim. Então, se você comer a fruta, é melhor, porque você vai praticar mastigação, ou seja, você vai estar mandando mensagem para o seu sistema nervoso central de saciedade, porque você vai estar mastigando, então tem toda ali uma liberação de enzimas, né, na sua boca, que é a primeira fase, a mastigação é a primeira fase da sua digestão. Então, quando você começa a fazer essa mastigação, você já está iniciando o processo. Para quem quer emagrecer, o ideal é fazer a mastigação, praticar a mastigação. Agora, para quem está aí com o seu peso ideal, está controladinho, faz um suco, porque você, dependendo também da sua rotina, você tem aí uma rotina muito corrida, então melhor você tomar um suco, mas com as fibras da fruta, não coe, para você aproveitar melhor essa quantidade de fibras, toma um suco e tá tudo bem. De preferência, não tomar esses sucos no horário da refeição. Porque se você toma no horário da refeição, isso também para quem está no processo de emagrecimento ou deseja emagrecer, quando você está ali tomando um suco durante a refeição, você está ocupando um espaço que deveria ser dos macronutrientes da sua refeição. Certo. Então, das proteínas, dos carboidratos e das gorduras. E isso, se você não tem ali uma quantidade adequada desses macronutrientes durante a refeição, você está ocupando com o espaço ali do suco, você vai ter fome mais rápido. E aí essa faminha da tarde, por exemplo, já vai para uma bolachinha, exatamente, vai para um bolinho, vai para um pãozinho de queijo. Então você pode minimizar os efeitos dessa fome no próximo período com uma refeição completa dos macronutrientes que você realmente precisa. Então assim, o suco, o ideal é que ele seja no final da refeição, porque aí no final da refeição você já completou ali, já gerou a saciedade, você vai tomar aquele suco complementar, não para que ele faça parte ali do volume do seu estômago. Então isso é importante, porque às vezes as pessoas não sabem. E outra questão, suco natural, de caixinha, jamais, de caixinha jamais, não, porque estou botando na lancheira do meu filho, da minha filha, o suquinho de caixinha do personagem. Como é que funciona isso, doutor? O suquinho de caixinha resolve. Não resolve, na verdade não resolve, porque assim como os refrigerantes, esses, assim, tudo que é industrializado, né, salvo raras exceções de alguns produtos, tem que ter ali um conservante. Sim. Não tem como você escapar. É só você pensar no leite de caixinha. Sim. Qual o tempo de validade do leite de caixinha? 4 meses, pelo menos. Exatamente. Qual o tempo de um leite de garrafa tipo A, por exemplo, que está ali no supermercado? São dias, poucos dias, né? Então, aí você já começa um comparativo. Então, eu gosto muito de falar para meus pacientes o seguinte, o que Deus fez tem a validade certinha, porque o que Deus fez... Sim. Ele já te informa se ele tá bom ou não. Aquela banana que você compra, um pouquinho esverdeada, vamos dizer assim, os mosquitinhos da sua cozinha já vai dizer quando tá passando do ponto. Sim. Certo? Agora, o que está numa caixinha, o que está num pacote, você não consegue saber. Porque ali tem antimicrobianos para evitar mesmo o crescimento de micro-organismos, para que ele não mofe, para que ele não estrague. Então, vamos pensar nisso. Tempo de conservação. Voltando para o suco que você perguntou. O que tem dentro dessas caixinhas? Fora, tem muita cor, tem muito desenho, tem muito atrativo, né? Personagens infantis. Exatamente, a questão comercial bem forte, mas a alimentícia está muito, muito complicada, porque ali precisa ter conservante, precisa ter corante e precisa ter o sabor. Tem que estar palatável para aquela criança que de repente ela já está acostumada com muito açúcar na rotina alimentar dela. Então precisa ter açúcar. E se não tem açúcar, tem adoçante. Lembrando que sempre quando está escrito 0 açúcar, você precisa ler o rótulo para entender se realmente não tem açúcar, que é bem provável que não tem açúcar, mas tem adoçantes. E aí esses adoçantes são assim muito prejudiciais para o intestino dessa criança.
Isso vale também para aqueles chás verdes, chás com hibisco, isso também vale para esses chás? Porque chá geralmente é um pouco mais difícil, né? A gente fazer o chá, assim, chá verde, enfim, que tem também, mas tem uma prateleira, tem até algumas linhas mais naturais, digamos assim. Mas isso vale também ou é menos impactante? Vale, porque assim, o importante é você aprender. Eu sei que é meio chato, é cansativo, porque vai demandar ali um tempo seu de investimento na sua saúde quando você for ao supermercado, porque você precisa ler o rótulo. Sim. Se tiver muitos nomes ali complexos logo no início, já pode deixar na prateleira, porque se você não entende o que tem ali naquela embalagem, é porque é algo que realmente está ali mesmo para te distrair. E aí você lê ali, bom, não sei, tá bom, vou levar. Então é o primeiro pensamento, porque aí você já comprou pela imagem, pela embalagem, e você já pegou. Se você não entende o que está escrito no rótulo, por mais atrativo que seja, devolve. Então os chás, precisa ler o rótulo, precisa ver se tem adoçante. Tem alguns que realmente são... Tem alguns que sim, tem alguns chás sim. Tem alguns chás que sim. Porque o chá é o tipo que eu tô falando que é uma coisa que é mais complexa a pessoa fazer, que nem um suco em casa, né? Então, às vezes dá, claro, tô falando nesse sentido, mas aí tem as misturas, pitanga com não sei o que, exato, né? Exato. Isso também ajuda também. O ideal é que você compre, né, as folhas e você faça a cocção na sua casa, use realmente o quanto mais natural possível, melhor será para o seu intestino e para a sua saúde geral. Então, tem sim os industrializados que eles chegam próximos de uma boa qualidade, mas nunca vai ser excelente quanto o da própria folha. Exatamente, não tem muitas outras. Só tinha colocado também, logo no início, a questão da água, mas a gente lembra que em Santos a gente tem aí mais de 17% da população acima de 65 anos. Se somar já com a população acima de 60, já são 25%. Um em cada 4 santistas tem mais de 65 anos. Sim. E a tendência é que as pessoas vão envelhecendo, vão bebendo menos água. Isso procede e os riscos que isso tem de causar problemas sérios mesmo, de chegar a pessoa a ser internada e, dependendo da situação, vir até a falecer. Sim. Qual a dica que a senhora dá? Porque a pessoa fala, eu já não estou com sede, já bebi água. Exato. Mas é uma preocupação. Essa é uma característica mesmo, né? Com o avançar da idade, já é uma característica do idoso. Ele realmente perde essa percepção de sede mesmo. E o que a gente precisa monitorar, porque é necessário monitorar, porque quanto mais velho, quanto mais idade vai sendo avançada, precisa monitorar, porque isso causa desidratação. E a desidratação, ela vai sobrecarregar a função dos órgãos. Então, precisa sim fazer esse monitoramento e precisa estar bem claro para esses idosos e para quem está perto e para quem está cuidando de achar alternativas, de ser orientado no caso, né? Não achar, ser orientado para buscar alternativas para que esse idoso faça a ingestão adequada de água. E aí tem algumas estratégias. Fazer a água saborizada, por exemplo. Porque como ele perde a vontade, ele realmente não tem essa sinalização de ter tanta sede quanto a gente, você precisa achar essas estratégias. Então, uma água saborizada, ver qual é a fruta que esse paciente gosta. Gosta de morango, legal. Então, vamos cortar fatias de morango e vamos colocar ali numa jarrinha pequena, para também não colocar uma muito grande, porque aí ele já vai olhar e falar, não quero. Porque aí já vai olhar aquilo como uma obrigação. Então, uma jarrinha menor, coloca ali as frutas, um hortelã, que é excelente para o intestino também desse idoso. Faz ali uma água saborizada, um chazinho. Claro que água é água, Fernando. Sim. Água é água. Mas nesse caso é ideal que a gente busque mesmo alternativas. Oferece água de coco, faz gelo de água de coco, ou até com um saborzinho, com uma fruta, faz ali os cubinhos de gelo e depois quando for oferecer água para esse idoso, coloca uma pedrinha ali para que ele até veja um copo mais bonito, porque é tudo muito visual, como criança, né? Então são duas crianças em idades diferentes, mas então quanto mais visual, melhor. Eu gosto muito de dar essa informação porque funciona. Exatamente, funciona. Né? E é fundamental, é uma realidade, a gente tem aí muitas pessoas, pacientes que às vezes adoecem, infelizmente em alguns casos mais graves e decorrente da falta
do estímulo, né, do consumo da água, mas não é só a água, porque a gente tem uma preocupação também, em razão do calor, uma preocupação também com a alimentação também, especialmente dos idosos, focando na questão dos idosos, né? O que só sugere, especialmente para essa população, que é uma população forte, importante aí, crescente nesse sentido, que criou muitos hábitos alimentares lá atrás, né? E aí como lidar com isso daí também nesse sentido? O que só sugere, né? Às vezes a pessoa mora sozinha, a gente também tem muito idoso que mora sozinho. Exato. Também. Sim. O que a senhora sugere nesse sentido? Fernando, o que é muito importante é que esse idoso seja ativo. Ele precisa estar ativo. Ele ativo, ele vai ter uma condição muscular favorável. Porque para que nós possamos fazer os nossos movimentos, nós precisamos ter massa muscular. E essa massa muscular, ela vem de uma atividade física, de um movimento. A partir daí, esse idoso ativo e em movimento, ele naturalmente vai ter um apetite, ele vai sentir fome, ele vai precisar se hidratar. E uma coisa leva a outra. Então, a atenção principal à saúde desse idoso é a atividade, é ele não ficar dentro de casa. Esse idoso, ele precisa tomar sol, ele precisa metabolizar vitamina D, que é um hormônio extremamente importante para a saúde dos ossos. Então, o monitoramento desse idoso precisa começar com a atividade. Uma caminhada, nós moramos numa cidade maravilhosa, abençoadíssima. Então, caminhar na praia, no calçadão, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, o que ele conseguir. E assim vai vai aumentando, fazendo uma caminhada progressiva. Caminhando ele vai beber água, caminhando ele para e toma uma água de coco, ou então ele leva a própria garrafinha. E aí, quanto à alimentação, a atividade vai trazer essa consequência, a alimentação. E aí, então, precisa dar uma atenção especial, porque aí ele precisa de uma dieta que seja adequada e personalizada para ele na questão da quantidade de proteínas e de carboidratos e de gordura. Esses idosos, eles precisam ser monitorados bioquimicamente através de exames de sangue para que veja o equilíbrio metabólico de minerais. Todo esse monitoramento é extremamente importante para que ele possa estar ingerindo aquilo que é necessário e traga o equilíbrio para ele. E assim, temos aí a saúde pública que ajuda bastante nesse quesito, então dá para estar aí passando por médicos, nutricionistas que podem estar auxiliando e trazendo essas informações para os idosos. Perfeito, e até porque Santos tem vilas criativas, tem espaços coletivos, especialmente para a terceira idade, que obviamente são fundamentais, porque a pessoa, além de se sentir útil, ainda tem essa questão do dinamismo, né? Algo que a pessoa vai dançar, sem dúvida. A gente teve aqui o Cisco-Aranha, tem a escola dos 50 a mais de surf, né? Opa. São ações aí porque a pessoa fica em casa com controle na mão, aí assalta a geladeira, né? Assalta no sentido sim. Mas ela dá uma olhadinha na geladeira, vai ela beliscar aquele pedacinho de bolo, aquele pedacinho de queijo, assim vai. Né? E a pessoa não percebe, ela vai, obviamente, criando um vício que é preocupante, né? Sim, porque isso tem impacto. E a longevidade, ela está diretamente ligada com a qualidade de vida que nós vamos ali construindo ao longo da vida. Então, se o idoso ele tem um problema cardiovascular, se ele tem um problema ali de colesterol, triglicérides, tudo isso pode estar sendo monitorado, tudo isso pode estar sendo amenizado através da alimentação. Porque antes nós estávamos conversando sobre a indústria farmacêutica, sobre os remédios. Quanto mais estiver aumentando a dose do medicamento, do idoso ou de qualquer um de nós aqui, nós não estamos sendo curados. Nós estamos controlando a doença. E se essa doença não está sendo controlada ao ponto de você aumentar a dose, é porque tem alguma coisa errada. Então tem alguma parte aí do nosso dia, alguma parte das nossas escolhas que não estão sendo feitas a favor da nossa saúde. Então é muita atenção às doses dos medicamentos que estão sendo aumentadas a cada consulta no seu médico. É extremamente importante que você dê atenção a isso. O ideal é que as doses diminuam ou sejam eliminadas. Esse é o desejo, é o grande desejo da nutricionista. É um desafio enorme aí nesse sentido, que a gente sabe, infelizmente,
o lobby da indústria farmacêutica, assim como o lobby da indústria de refrigerantes, são lobbies, né? E aí você tem toda uma situação bem complexa. A gente vai voltar sobre esse assunto, Sim, sem dúvida alguma, mas no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo comercial, doutora. A gente volta a falar sobre esse tema, que é um tema fundamental, né? Que muitas vezes vai remédio, e às vezes o remédio está ali numa plantinha que está dentro da sua casa, muitas vezes. A gente volta logo mais, aqui rapidamente, aqui no rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo temas muito interessantes com a nossa convidada,
né, que está participando conosco, trazendo informações relevantes para os nossos internautas, a nutricionista Luciana Kirsten, que obviamente deixamos no bloco anterior, falando de um tema importante, que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto que o excesso de medicamentos, né, e especialmente o uso contínuos, às vezes estão resolvendo um problema, mas estão abrindo brecha para outros problemas no organismo. Né? Isso, doutora, como lidar com essa questão? Como a gente falou, existe o lobby também muito claro, o lobby da indústria de bebidas, e o lobby da indústria farmacêutica não é muito diferente. Não, nem um pouco. Perfeita colocação, Fernando. É claro que nós, como nutricionistas, não podemos fazer nenhum tipo de suspensão de medicamento, né? Que isso fique claro. Mas a nossa importância junto aos pacientes que nos procuram quando estão em tratamentos que têm essa ingesta medicamentosa é exatamente fazer um equilíbrio alimentar para que essas refeições estejam ajudando, estejam contribuindo para que essa mucosa intestinal ela fique o melhor possível, para que ela não tenha mais prejuízos quanto àquela ingestão de medicamentos. Porque tem medicamentos, Fernando, que quando você vai ler mesmo, não ler a bula, mas ler a composição, tem medicamentos que tem talco na composição. Tem medicamentos que tem morogol, que é um laxante, tem sucralose, que é adoçante. Então, não tem só o ativo químico necessário para corrigir algum marcador que aquele paciente precisa. Então, tem outras coisas ali que o paciente nem tem conhecimento e isso vai acarretar várias consequências na saúde metabólica dele. Então, alteração do sono, por conta de que o intestino, a permeabilidade desse intestino está mais aberta, não está como tem que estar. Então, tem ali uma troca, tem uma invasão de macromoléculas no metabolismo e isso altera o funcionamento do sistema nervoso central, enfim, e aí outros órgãos também ficam acometidos dessa consequência. Então o nutricionista ele entra desta forma, né? E entrando na vida, no dia a dia desse paciente, tentando corrigir da melhor maneira possível através de alimentos, micronutrientes, macronutrientes, e ali a gente vai controlando um pouco os efeitos desse medicamento. E às vezes, né, existem pacientes que não tomam 1, 2, tomam uma dúzia, um time de futebol ou mais até de medicamentos, que às vezes pode ter choque nesse sentido, né? Sim. E aí, obviamente, às vezes alguns podem até criar dificuldade no intestino para a pessoa também. Sim. Não tem isso, medicamento que cria dificuldade. Sim. Aí a pessoa fala, eu não estou conseguindo ir ao banheiro com uma frequência que eu ia antes. Sim. Como é que faz isso? Os antidepressivos, assim, são campeões, né, em causar esse problema em relação à evacuação. Então, o antidepressivo, ele age de uma maneira que causa essa constipação e o nutricionista precisa entrar com a alimentação e alguns suplementos. Lembrando que o suplemento ele é para trazer equilíbrio. Então é tão importante uma orientação de suplemento quanto para medicamento, porque o suplemento não é quanto mais melhor. Muito pelo contrário. O suplemento ele tem que estar na dose para que haja um equilíbrio nesse metabolismo. Então, às vezes as pessoas me mandam, né, quem não é meu paciente, às vezes pelas redes sociais, doutora, o que você acha desse magnésio? Doutora, o que você acha dessa vitamina C? São medicamentos também, então a gente precisa estar bem atento quanto a isso. Mas o nutricionista ele entra para trazer esse equilíbrio, porque principalmente quando o paciente ele toma esse time de futebol aí de medicamentos, a gente precisa equalizar os micronutrientes, os macronutrientes, para que minimize esses efeitos, porque realmente são muito significativos. E os antidepressivos, eles são campeões. O paciente chega, olha, depois que eu comecei a tomar o antidepressivo, eu não consigo mais ir ao banheiro mais do que uma vez na semana. Isso é muito comum, Fernando. Apesar de não ser normal, é muito comum. Exatamente. Só falou, só para pegar aqui isso também no supermercado, você vai no supermercado agora, é aquele monte de proteínas, né? De várias e várias marcas, potes enormes nesse sentido. Sim. Isso é bom ou não, doutora? Qual é para ganhar musculatura? Isso é suficiente? Ou existem outras formas mais completas aí, mais naturais? Isso pode ser bom
e não, e pode não ser bom. Eu sempre falo, né, que a diferença do remédio, do que é bom para o veneno, é a dose. Então, não adianta você ir para um supermercado ou para uma loja de suplementos e consultar ali o vendedor. Isso daqui tem 30 gramas de proteína, vou levar porque eu vou ficar, né, preparada. Não é assim. Porque precisa ter um equilíbrio desses macronutrientes. Então não adianta também você só comer proteína e não colocar em equilíbrio o seu carboidrato. Lembrando que proteína em excesso também causa danos metabólicos. Então, voltando, todo suplemento ele precisa ter uma indicação para equilíbrio. Não quanto mais melhor. Então, eu vou comprar aquele porque tem 30 de proteína e não tem quase nada de carboidrato. Não, calma. E hoje está sendo muito vendido isso. Então vamos tirar o carboidrato, que a gente emagrece rapidinho e a gente come bastante proteína e olha, eu vou ter bastante músculo. Calma, porque você pode estar aí colocando o seu fígado numa condição muito delicada, numa situação muito delicada. Então tudo tem que ter indicação. Eu sei que às vezes as pessoas ficam muito tentadas, né, com essa oferta comercial e hoje em dia a nutrição ela está em evidência. As pessoas buscam uma qualidade de vida melhor, mas tomem muito cuidado, porque o suplemento, repito, é para trazer equilíbrio, não para que isso seja o seu dia a dia. Eu sempre falo para os pacientes também, eu falo, gente, suplemento é por um período, não é para sempre, assim como o medicamento deveria ser. Não deveria ser uso contínuo. Então você não precisa tomar determinados suplementos uso contínuo, não. O paciente ele precisa ser monitorado bioquimicamente, para que a gente possa ver se esses marcadores das suas deficiências, tá com deficiência em ferro, ok, vamos suplementar, tá com deficiência em magnésio, então por isso que esse intestino tá, né, um pouco estranho, então vamos suplementar, daqui a 2 meses vamos rever isso daí? Bom, tá tudo ok? Legal, a gente faz uma dose de manutenção e a gente se vê daqui a 4 meses, por exemplo. Então, é para isso que serve o suplemento, é esse direcionamento que a gente precisa ter. E se você vai ao seu nutricionista, nem sempre você vai sair de lá com uma prescrição. É um pouco difícil, por conta até, por exemplo, da vitamina D. Muitas pessoas têm muita deficiência de vitamina D. Mas, se você sai do seu nutricionista sem uma grande fórmula, não fique bravo com o seu nutricionista, porque... Vai falar, esse nutricionista é muito bom, não gostei porque não me deu nada, absolutamente nada. Pois é, às vezes as pessoas vão com essa expectativa, né, de que precisa ter uma fórmula mirabolante ali, com vários ativos, muita coisa para você ir lá na farmácia de manipulação e gastar muito. Não, o objetivo do nutricionista não é esse, para que você saia. Se precisar, ok, mas tem que ter essa visão de que nós estamos para trazer equilíbrio metabólico. Se precisar, produtos manipulados são sempre melhor do que os produtos industriais ou não necessariamente, doutor? Eu sou uma grande defensora dos manipulados, porque eu consigo monitorar a dosagem, eu consigo monitorar esses ativos, eu conheço os laboratórios e os fornecedores desses ativos, então eu sou muito criteriosa em relação a isso, a me associar a uma farmácia de manipulação por conta disso, porque me traz segurança e efetividade nos resultados dos meus tratamentos, dos meus acompanhamentos. Então é muito importante, porque quando você tem uma indústria, ele vai colocar alguma coisinha ou outra. Claro que hoje já tem muitas empresas que são muito idôneas e eu também prescrevo de empresa, mas empresas pontuais e que eu conheço e tenho certeza absoluta que não tem nenhum tipo de aditivo que pode comprometer a minha conduta. Muito legal que efetivamente... Exatamente. Ômega 3 é ômega 3 de verdade, vitamina D de verdade, a D3, o magnésio. Então tem empresas pontuais que eu indico e eu tenho certeza absoluta que não vai comprometer. Perfeito. Só falou em ômega 3, a gente lembra de peixe, salmão. Salmão é aquela coisa bonita, né, que chama atenção, é lindo, salmão é lindo, maravilhoso, porém, não é bem assim a história, né, doutora? Salmão tem que ter muito cuidado, né, tem que saber bem, especialmente da procedência desse salmão. Sim, o nosso salmão, Fernando, ele vem do Chile e ele vem de criação em cativeiro. Então, o salmão silvestre, o selvagem, ele é maravilhoso, ele tem sim ômega 3. Mas o de cativeiro não tem. E aí você pode me perguntar, como assim, né? E aquela cor?
O salmão de cativeiro, ele é alimentado através de ração. Sim. Então ele não está livre. Se ele não está livre, ele não consegue ingerir nada de algas e de fitoplânctons, que é ali que nós temos clorofila e é ali que nós temos o ômega 3 que vai se instalar na carne do salmão. Então, se eu tenho o salmão que está no cativeiro sendo alimentado por ração, e essa ração é de quilos e quilos de outros peixes, então ele não tem ômega 3. Ele é muito mais rico em ômega 6. A cor que temos no salmão de cativeiro é da astaxantina que está incluída na ração desse salmão. Então, não é dos crustáceos que ele deveria se alimentar, como o camarão, por exemplo. Porque o salmão ele se alimenta de camarão, mas o que está em cativeiro não tem como. Então, o nosso salmão ele não tem ômega 3. Isso não tem ômega 3 e às vezes a pessoa tem deficiência de ômega 3. Quais são as alternativas, então, se a pessoa tiver esse tipo de problema, doutor? É bem difícil, para não falar impossível, que você tenha uma ingestão diária de ômega 3 adequada. E o ômega 3 ele é o alimento do seu cérebro. Então já é comprovado, tem vários papers que comprovam que o ômega 3 ele é favorável tanto à saúde intestinal quanto à cerebral. Nós temos um eixo intestino-cérebro que é comprovadíssimo, e você precisa tanto no ambiente intestinal quanto no seu sistema nervoso central, quanto no seu cérebro, de ômega 3. Então, eu sempre falo, nasceu, abriu os olhos e deu o primeiro chorinho ômega 3, porque inclusive isso vai prevenir doenças degenerativas. O ômega 3 precisa sim ser suplementado. Claro que precisa ter o entendimento da dosagem do ômega 3, porque isso varia tanto na condição de saúde do paciente, quanto idade, quanto sinais e sintomas. Então tudo isso numa avaliação clínica, numa conversa, a gente consegue prever e mensurar essa necessidade. Importantíssimo isso daí. Enfim, um desafio muito grande. Mas é claro, a senhora também, a gente falou de ômega 3, enfim, mas é fundamental. Como que a gente identifica se a gente está com algum problema intestinal? Problema recorrente, doutora. Na alimentação, a falta de água, as fezes têm uma cor diferente, às vezes as pessoas têm nojo, não olham para as fezes, mas as fezes são um retrato do que está dentro do nosso corpo. Perfeita analogia, exatamente isso. Nós precisamos olhar o nosso cocô. Ele está dizendo como nós estamos, como está a nossa saúde. Se ele é de bolinha, se ele é compridinho, se ele é mole, se ele tem um formatinho de salsicha, se ele está marrom claro, se ele está marrom escuro, se ele está quase preto, como que estão essas fezes? Se tem sangramento, se não tem, se sai muco, se sai alguma secreção, se você faz muita força, se você consegue responder todas as suas mensagens do WhatsApp quando está no vaso. Tudo isso vai dizer como está a sua alimentação, como está o seu corpo. Vamos lá. Formato de bolinha, falta água. Fezes amolecidas, pode ser um processo inflamatório nesse intestino. E tantas outras coisas, tá? Aqui eu só estou colocando algo muito generalizado. Muito generalizado. Mas o formato ideal do cocô. Formato de banana, de salsicha, contínuo, sem quebras. A evacuação sem esforço, sem ficar ali no vaso, esperando, fazendo contração, suando e a tendo posição. Que ler um livro, exatamente, tendo que ler livro, mexendo na rede social, nada disso. Eu chamo de cocô feliz, tá? O cocô feliz você sentir uma pequena contração ali intestinal, vai no banheiro, evacua, passa o papel sai limpo, você vai embora, isso em 2 minutos. Esse é um intestino que está saudável. Agora, principalmente para as mulheres, agora uma informação, que elas replicam muito, né, o que elas passam no banheiro, no vaso sanitário. Você vai no banheiro 2 vezes na semana, 1 vez na semana, isso é muito comum, mulheres, mas isso não é normal. O que é normal é você todos os dias evacuar. Mas quando eu vou e quando eu tenho vontade, eu fico muito tempo. E eu fico fazendo muita força até que eu consigo evacuar.
Isso não é saudável, porque isso pode te gerar a médio e a longo prazo uma incontinência urinária. Então, e por quê? Porque você senta no vaso, você fica ali causando um esforço, uma pressão negativa no seu assoalho pélvico, então você começa a distender as fibras musculares desse assoalho pélvico, porque você tenta evacuar e vem força, e essas fezes não saem. Até porque elas normalmente estão ali no formato de bolinha por falta de ingestão hídrica. E ali você vai causando essa distensão. Quando você percebe, você está rindo muito com as suas amigas e sai um xixi. Você dá um espirro e sai um xixi. Você pula na academia, está fazendo ali algum exercício e você percebe que esse xixi não está ficando. E aí ela vem e usa um protetor diário. E daqui a pouco ela está no absorvente já para um fluxo mais intenso de menstruação. E ela vai levando isso como normal, mas isso não é, só é comum, mas não é normal. E essa consequência, ela pode estar como origem lá no seu intestino. Então hoje, você olhar para o seu intestino e olhar para as suas fezes faz todo o sentido. Ali você tem várias sinalizações de como você precisa mudar os seus hábitos. E ali não é só, então eu vou fazer mais atividade física. Não, está no seu prato. O seu remédio é a sua comida. Sim. Então, hoje as mulheres têm muito essa característica de prisão de ventre, de constipação, e precisa mudar os hábitos alimentares para que não tenham essas consequências, porque uma incontinência urinária ela aprisiona a mulher, tanto na questão do relacionamento quanto na questão de convivência mesmo. Eu já tive paciente que não vai a festas, por exemplo, não ia a festas. Hoje ela está em tratamento, inclusive, com uma fisioterapeuta pélvica, que também tem essa especialidade que, junto com a nutrição, também consegue, junto com a ginecologista, também consegue trazer uma efetividade em resultado para essa paciente. Mas você vê que a gente Sim. tem que investigar tudo. Trabalho psicológico, muitas vezes, tem que fazer papel psicológico, porque a pessoa se sente tolhida, não Sim. vai a um show, não vai em nada, absolutamente nada. Não, porque a incontinência, ela isola a mulher. Ela isola demais, porque principalmente se ela tem uma idade um pouquinho mais avançada, ela já compra que ela está velha. E não é bem assim. Sim. Mas aí ela compra isso para ela. Então ela compra e vem o fator psicológico, o físico, o sintoma que ela tem, que é a perda urinária. Aí ela também tem vergonha de compartilhar isso e ela se isola, então ela não vai. Ela prefere dizer não até do que buscar ajuda. E é muito importante a gente trazer essa pauta, Fernando, porque tem muitas mulheres que estão acometidas dessa perda urinária, dessa incontinência. E assim, o primeiro sinal, o primeiro escape já é um grande sinal do seu corpo de que você precisa tomar uma atitude, tanto quanto ao seu intestino, quanto a essa perda, investigar. Exatamente. Doutora, dicas importantíssimas aí nesse sentido. Não tem vergonha não, dá uma olhadinha lá, né? Afinal é seu lá, não tem problema algum, dá uma olhadinha como é que tá o seu... fezes, né, para não falar que está na televisão também, mas enfim, é importante isso daí porque justamente pode sinalizar algum problema que você está tendo, está passando, e às vezes um acerto aí na alimentação resolva o seu problema. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos no último bloco do Jornal em Foque. Perfeito. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do POC News. Inscreva-se e receba as informações do site pocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. POC News, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo assim, olha, dicas fantásticas aí que vale a pena você assistir, rever, guardar. Se você tem uma Smart TV, pode assistir a qualquer momento na sua Smart TV, ou lembrando, reprise 3 horas da tarde lá na TV Com, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIPway, nas demais plataformas de streaming. Doutora Luciana Kirsten, que está convidada de hoje. Doutora Luciana, é uma realidade, cada vez mais a gente percebe pessoas com aumento de casos de pessoas com intolerância ao glúten e principalmente a lactose. Isso daí está virando, até conversando com o médico, falando, então vem ao clube que você, cada vez mais gente está entrando aí nessa questão da intolerância à lactose. Agora a indústria começa a ver com outros olhos, falando, existe demanda aí efetivamente nesse sentido. O que é isso? A pessoa que é intolerante à lactose ou intolerante ao glúten, quais são os sintomas que ela tem e quais reflexos que isso provoca no intestino? Sim, já é um intestino hipersensível. Lembrando que intolerância e que doenças intestinais, elas precisam ser bem investigadas, porque hoje também existe essa demanda e esta comercialização de que nada pode ter lactose e de que nada deve ter glúten. Então tem muitas pessoas que não têm essa necessidade e elas acabam adquirindo esses produtos, que inclusive têm um custo mais alto, porque também existe uma fala aí de que... O lobby também. Para você ver como estamos, né?
Então existe esse lobby também que as pessoas, olha, estou tomando um leite sem lactose, estou comendo um pão sem glúten. Lembrem que tem pessoas que são favorecidas com a ingestão de leite. Sim. Não digo em relação à qualidade, mas do leite em si. Então, não é necessário que seja removido isso de todas as pessoas, né? Lembrem que a gente precisa não viver um terrorismo nutricional. Nós precisamos ter conhecimento para que então a gente tenha liberdade. Então o conhecimento é libertador. Então você conhecer o seu corpo, você entender o que você realmente tem, isso te traz liberdade para que você faça suas escolhas. Então ao longo do tempo a gente tem realmente uma diminuição de produção da enzima que faz a quebra da lactose, que é um açúcar. E então essa diminuição pode te levar à intolerância ou a uma sensibilidade. Então isso precisa ser monitorado também. Eu sempre falo que tudo é monitorar, Sim, né? claro. Precisamos monitorar para que a gente veja esse efeito e fazer os exames, entender também, né, que nem sempre é indicado quando o paciente chega já numa condição de um sintoma muito forte, que você já percebe que ali ele está sensível à lactose. Não é ideal também que você exponha esse paciente para fazer um exame de intolerância à lactose. Então vamos trabalhar, eu falo isso porque às vezes o paciente chega, olha, eu preciso fazer um exame de intolerância porque eu preciso saber se eu sou intolerante à lactose. Calma, vamos respirar, vamos juntos respirar. Sim. Porque não preciso expor esse paciente. Se eu já tenho ali, através da minha anamnese, eu percebo que esse paciente ele tem já uma sensibilidade, não preciso expor. Então vamos começar a eliminar e vamos ver se isso é realmente fato e aí para então expor. Quando é uma suspeita, ok. Mas quando o paciente já tem muitos sinais e sintomas, isso não é ideal. Então, não precisa você chegar no seu nutricionista, no seu médico, já com muitos sinais de intolerância e pedindo esse exame. Porque você pode até passar mal no próprio laboratório. Sim, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Lembrem que tudo é equilíbrio. Em relação ao intestino, são intestinos já que estão aí debilitados, que estão já com uma hipersensibilidade. Então, a gente precisa dar uma atenção e para cada caso existe uma conduta nutricional. Além de para cada caso ter uma conduta nutricional, para cada paciente tem uma conduta individualizada. Lembrando que também suplementação é ideal, que existem vários tipos de protocolos que a gente pode seguir para que esse paciente tenha uma efetividade e uma melhora nessa qualidade de vida. Mas o impacto é bem grande sim no intestino. E aí, obviamente, isso se coloca na questão das fezes, que acaba nesse sentido, né? E a lactose é uma realidade cada vez mais crescente. Glúten ainda é um número menor, né? Mas é claro, preocupa, que são a modernidade. E doutora, uma outra questão, você falou obviamente das proteínas que a gente tem que consumir e tudo. Como é que fica? E às vezes existe uma corrente muito grande, né? Da ingestão, por exemplo, de carne animal, né? Que você tem, não pode comer carne, tem gente que não come carne, quem é vegano, vegetariano. O que isso muda, né? De que maneira essas pessoas têm que, porque são nutrientes que também estão presentes na carne, e a pessoa não come mais. O que fazer aí para substituir isso daí e seguir aí, obviamente, essa filosofia de vida, né? Esse trabalho importante, que as pessoas têm opção aí nesse aspecto. Só também atende pacientes aí, veganos, vegetarianos? Eu estou com um sorriso no rosto, porque nós não falamos sobre isso antes e eu sou vegetariana. Então, assim, fico muito feliz por você ter feito essa pergunta sem saber, né, que eu sou vegetariana. Nós não conversamos nada sobre isso. Fico muito feliz. Sim, atendo vegetarianos, veganos e eu sou vegetariana. Então, existe, sim, também esse lobby da carne, né, de que a proteína só está na carne. De que a proteína só está nos queijos e de que a proteína só está no leite, por exemplo, né? Mas vamos lá, vamos pensar. Perguntinha para pensar. O que todos os vertebrados, animais vertebrados, o que eles comem? Vamos lá, a vaca, o boi. O que eles comem? Eles não comem carne. Sim. Então, logo, da onde vem a B12 deles? Vem das folhagens, do verde. E isso para o vegetariano, para o vegano, também é fato. Então, quando você tem uma couve, por exemplo, ela é rica em vitamina B12.
Claro que tem muitos pacientes que são vegetarianos e veganos, quando eles não têm uma dieta individualizada, eles podem sofrer sim deficiência de B12. E aí é importante, de novo, fazer um monitoramento dessa dieta, fazer um equilíbrio desses micro e macronutrientes para que esse paciente não tenha deficiência, porque a vitamina B12 ela é extremamente importante, principalmente para a cognição. Então, aquele paciente que ele está meio amadinho, que está com sono o tempo inteiro, que não tem disposição, que está meio triste, pode ser a vitamina B12. Pode ser a vitamina D. Então tem ali uma condição que ele está bem para baixo. Vamos investigar. Então não é só a carne que é uma fonte de vitamina B12 para esses pacientes. Então para todos nós a gente consegue Soja tem um papel importante nesse aspecto como alternativa, doutora? É uma alternativa, mas tem outras, né? Tem outras, o grão de bico, por exemplo. O grão de bico é excelente. E esse paciente ele pode fazer um hambúrguer de grão de bico, lentilha, temos o feijão, temos oleaginosas, temos várias opções. E claro que isso também é discutido com o paciente sobre os gostos, porque assim, a dieta, ela não precisa ser aquela folha de papel. Tem que estar ali conversando com o paciente, entendendo aquilo que também vai trazer prazer, porque o comer, ele também é uma fonte de prazer pra gente. Então ele não pode ser só para te alimentar, ele tem toda uma questão aí cultural e da prática da comensalidade, né, de você estar ali numa mesa e você ter prazer e fazer suas melhores escolhas, que é o que eu sempre digo. Mas o vegetariano hoje ele tem muito mais opções, inclusive em restaurantes, em lanchonetes, tem muitas opções. Antes não, tudo era carne. Hoje você já consegue fazer ali, ter opções vegetarianas e o vegetariano ele não passa mal mais, eu posso dizer já de carteirinha. Tem alternativas isso. Tem. Bem significativas. Doutora, também uma questão, é claro, quando a gente fala de alimentação, a gente sempre pensa, e a gente viu durante a pandemia isso muito claramente, né? As famílias, especialmente nas escolas, né? A criança ia para a escola, antigamente, antes da pandemia, ia para a escola, tinha merenda, né? Arroz, feijão, tudo. E aí, obviamente, a gente teve a questão da pandemia e isso ficou muito claro, né? Foram entregues cestas básicas como forma de garantia. Mas eu sempre me perguntava, e onde entravam as frutas, as verduras, que muitas famílias ganharam as cestas básicas, mas com aqueles produtos industrializados tradicionais, né? De que maneira isso daí impacta? E essa questão da necessidade de frutas e verduras, principalmente aí na cesta básica, eu sei que é complexo, é difícil, mas assim, tá aí presente na merenda escolar e principalmente para a população mais carente, porque é um problema sério, né? Porque as pessoas com condições, ela tem outras alternativas de adquirir os produtos do jeito que ela quer, do gosto que ela quer, mas quem não tem condições nem sempre tem essa possibilidade, né? Às vezes vai ali, né? Quer trabalhar, acorda 5 horas da manhã para pegar o ônibus, chega em casa às 8, enfim. Como lidar com isso, doutora? Tentar fazer, deixar congelado, fazer ao longo da semana? O que só sugere aí nesse sentido, doutora? Fernando, em 2022 eu estive em algumas escolas municipais, nós também não havíamos conversado sobre isso antes, eu estive em algumas escolas municipais e eu vou dizer para você que eu fiquei surpresa com o que eu vi. Uma alimentação muito equilibrada, não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Sim, claro. Tô falando do que eu vi. Então, ali, refeições realmente planejadas por nutricionistas, adequadas, mas nós tínhamos, eu digo nós, nutricionistas, temos uma dificuldade. A educação alimentar dos pais. Sim. Porque a criança... Exato. Porque a criança chega de manhã e só sai no final da tarde. Só que aí a criança chega de manhã, ela não tem mais o pão com margarina. Ela vai ter um suco de fruta, ela vai ter uma vitamina de abacate, ela vai ter realmente uma alimentação nutritiva. Só que não é o que ela está acostumada na casa dela. Assim, eu vi caso de um bebê chegando com a mamadeira com cheiro de Coca-Cola. Às 7 horas da manhã. Que absurdo. Às 7 horas da manhã. São hábitos. E a mãezinha entregando a criança e falando, olha, não tomou café da manhã ainda, não mamou.
Então, é muito complexo, né, como você disse, porque é uma questão de educação alimentar e hoje a nutrição precisa fazer um trabalho de formiguinha. Hoje a gente tem muita evidência, graças a Deus, mas a gente ainda precisa de mais evidência, porque é uma questão de saúde pública. A nutrição, ela está diretamente ligada à saúde pública. Exatamente. Então, nós somos os nutricionistas, né, ao meu ver, e não porque sou nutricionista, mas é pela minha rotina clínica mesma, de que o nutricionista é a base. Então, a alimentação, a nutrição, ela não trata tudo, mas sem a nutrição você não trata nada. Então, se você não tiver um nutricionista fazendo o acompanhamento e monitorando uma escola, monitorando uma empresa, você não tem nada. Um médico, um cardiologista, ele precisa ter um nutricionista de confiança. Um clínico geral também. Então, é muito cultural e é muito mais embaixo, sabe? É muito mais embaixo. Porque aí essa mãezinha, quando você fala que deu a vitamina de abacate, ela fala que tá errado, que o filho não gosta, porque aí... porque até 2 anos, por exemplo, não se pode introduzir nenhum tipo de alimentação na rede pública municipal com açúcar. Só que ela veio de casa e é leite com Nescau. O famoso achocolatado. Exatamente. Né? E às vezes a criança realmente recusa. E aí fica aquele debate, mas por quê? E isso foi logo depois da pandemia, né? Quando as crianças voltaram à escola. Mas antes tinha. Só que aí durante a pandemia teve esse processo de mudança na rede da alimentação, na rede escolar. E então bateu de frente, muito de frente, a escola e os pais. E por que agora não? E por que agora não? Então é uma educação, então os pais também não aceitam, e aí vinham palestras, reuniões para poder conscientizar esses pais, inclusive de que pode ser mais barato uma alimentação, chegar lá no final da feira e comprar algumas frutas, sai mais barato do que você comprar uma Coca-Cola. Muito mais nutritivo, e às vezes essa criança ela tem problema de cognição e de desenvolvimento escolar porque ela está se alimentando de miojo. Sim. Lotado de sódio, de gordura, e ela acaba nem acompanhando. Então é bem baixo o negócio, Fernando, é bem baixo. É um desafio. É um desafio tanto, mas a gente fica a dica, fica o recado para você também, a escola, que as famílias têm que dar mais atenção ao que acontece na escola também, e obviamente na questão da alimentação, isso é fundamental. Doutora, infelizmente, chegamos ao final. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Com quem tem, a gente sempre fala aqui, quem tem conteúdo, voa o tempo, né? As coisas fluem, né? A conversa flui nesse sentido. Muito obrigado pela sua participação. Por favor, deixa isso nas suas redes sociais, se as pessoas quiserem tirar dúvidas também, suas redes sociais, por favor, para os nossos internautas. E muito obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço a receptividade de todos aqui. Bom, todos são bem-vindos na minha rede social, posso ajudá-los com informações no nosso direct. O meu Instagram é @doutora-Luciana-Kirsten, estou à disposição, foi um prazer estar aqui, eu espero ter contribuído e trazido aqui informações relevantes para vocês. Obrigada. Nós que agradecemos mesmo, muito obrigado, doutora, e a você internauta que nos acompanhou aí no mais um Jornal em Foque. A gente volta amanhã com um novo programa. Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. Reconhecida tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.